Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus tem nos salvo, primeiramente o Senhor nos chamou neste mundo para que nós pudéssemos ser diferenciados deste mundo de formas santas. E no tempo restante, o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos obedecer e viver em trabalho voluntário pelo Seu Evangelho, Senhor. Esse tempo agora também, através do sangue precioso do Senhor Jesus, nós que fomos salvos, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a graça do Senhor Deus. Estamos aprendendo a Sua palavra. Estamos dentro do Senhor e em comunhão. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada pessoa, pessoa por pessoa aqui presente, Senhor. Que através da Sua grande graça, que o Senhor Deus possa nos preencher através da palavra da verdade, para que nós possamos nos tornar santos e puros diante do Senhor Deus, para que nós possamos ser como Seus filhos, dignos, sem vergonha, possamos viver o restante das nossas vidas pelo Senhor. Que o Senhor nos permita mais poder, mais força, Senhor. Para todas as nossas igrejas que estão pelo país todo, nossas muitas igrejas que estão pelo mundo todo também, que estão guardando a sua fé no meio da dificuldade, em todo esse trabalho de pregar o Seu Evangelho, na dificuldade, que o Senhor Deus possa estar junto deles. Que o Senhor Deus permita para que eles possam fazer todo esse trabalho, missão santa permitida pelo Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, onde quer que eles estejam, que eles possam estar dependendo da Sua palavra, que eles possam estar ouvindo a palavra juntos, que eles possam estar compreendendo a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus possa ajudar. Para todos aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde. Aqueles que estiverem com o coração fraco no meio da tentação, que cada um deles, o Senhor Deus permita a graça necessária para a vida deles. Que o Senhor Deus permita para que nenhuma pessoa se perca. Nesse tempo também, toda a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, toda essa santa vontade, que o Senhor Deus possa nos ensinar realmente o que é que nós devemos fazer, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 주시겠습니다. 나가는 복지 귀한 성에 들어가려고 내 주한 짐을 벗어버렸네. 죄중에 다시 방황할 일 전혀 없으니 저 생명실에 거에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 거에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 거에 살겠네. 그 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나가는 길이 형통하겠네. 그 요단강을 내가 갈근 건넌 후에는 저 생명신의 거에
길이 살겠네 저 생명신의 거에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명신의 거에 살겠네 저 생명신의 거에 살겠네 Então, muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Mateus capítulo 7. Palavra de Mateus capítulo 7. Versículo 13 e 14. Vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por conta dessa pandemia que se chama coronavírus, muitas pessoas em vários lugares do mundo estão sofrendo agora, no momento. No nosso país também, muitas pessoas estão sofrendo por conta da doença, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas. Muitas pessoas estão passando por dificuldades na vida, problemas financeiros também. Esta é a verdade. Então eu acredito que essa pandemia não vai durar muito tempo. Por quê? Porque nós cristãos estamos vivos. Então o Senhor Deus, Ele está realmente nos avisando. E no meio dessa dificuldade também, o Senhor Deus está nos ensinando a maneira de obedecermos e dependermos mais do Senhor Deus. Eu acredito dessa maneira. Então muitas pessoas que ainda não receberam a salvação estão por aí. Por isso que nós livremente precisamos pregar o Evangelho mais uma vez. Eu acredito que o Senhor Deus irá nos permitir esta chance. Ainda bem que a Coreia do Sul, o número de pacientes está cada momento mais diminuindo. Então, durante vários meses nós não conseguimos nos reunir livremente, nós não conseguíamos pregar. Mas agora, penso eu que está sendo permitida a liberdade. Não é igual a antes, mas eu agradeço bastante. Então, nós tivemos o seminário bíblico em Jeonju. Nós tivemos em vários lugares do país, vários seminários bíblicos que abriram. Então, não conseguimos se reunir todas as pessoas como antes, mas muitas pessoas vieram. Muitas pessoas vieram ouvir a palavra e receber a salvação, e aconteceu muito desse trabalho da evangelização. É um trabalho que eu agradeço muito, gente do Senhor Deus. Então eu acredito que cada momento mais vai melhorar pouco a pouco. Então, nos Estados Unidos também, eles escolheram um novo presidente. E aconteceu vários acontecimentos com a eleição dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também, acredito que realmente dentro onde o Senhor Deus permitir, o Senhor Deus ele vai realmente permitir que o seu plano realmente aconteça nos Estados Unidos também. Então,
que nesse último tempo o diabo, ele de todas as maneiras malignas está tentando dominar o mundo. Então, mas nós, enquanto cristãos, estivermos vivos, realmente todo esse poder, esse poder maligno que faz inimizade contra o Senhor Deus irá impedir. Eu acredito que não somente na Coreia, mas em todos os lugares do mundo, o Senhor Deus ele está a cada momento mais nos permitindo a chance para pregarmos o Evangelho. Então nós precisamos acreditar que esse é o último tempo e que cada um de nós precisamos obedecer mais diante do Senhor Deus. Precisamos viver de forma adequada diante do Senhor. Então quando que o Senhor retorne, nós sempre precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele. E não só nesse último tempo para vivermos nessa vida nessa terra, mas existe um plano do Senhor Deus. Existe a palavra que o Senhor disse que está chegando o fim. Então realmente nós podemos perceber que o fim está tão próximo do nosso tempo, não é? Então o tempo de paciência, do aguardo do Senhor Deus está para acabar. Então nesse último tempo que nós estamos, é o tempo onde o Senhor Deus ele tem a paciência, está aguardando por nós. Eu acredito que esse é o último tempo, a última chance. Então hoje, através da palavra que nós lemos, sendo a palavra como a palavra principal, o Senhor Jesus ele nos disse palavras muito importantes aqui. Ele disse para nós entrarmos pela porta estreita. Então, porque existe a porta larga, o caminho largo. Também existe o caminho estreito e a porta estreita. Então, o caminho largo e estreito é para a perdição. E a porta estreita e o caminho estreito é para a vida. O Senhor Jesus nos disse essa palavra. Então, que nós possamos pensar todos juntos sobre esta palavra. Então, se nós olharmos para esta palavra da Bíblia, as pessoas do mundo nascem e eles vivem de umas dezenas de anos e vivem como se fosse uma vida de peregrino nessa terra. É por isso que em Levítico capítulo 25, versículo 35 também, o Senhor Jesus disse que nós somos o que? Forasteiros, nós somos peregrinos. Então o peregrino é aquele que parte da sua casa e está andando pela rua, pelas rodovias. Ele não fica realmente vagabundeando pelo mundo. Mas sim, ele tem um objetivo importante, um objetivo já decidido, e ele percorre esse caminho até chegar ao seu destino. Então, o peregrino é aquele que está indo para um lugar decidido. O peregrino é uma pessoa que ele pode realmente estar hospedado em algum lugar, pode passar a noite ali, mas ele depois tem que partir. Ou ele pode ir para um lugar melhor também e descansar para partir a viagem. Mas todas essas coisas são o quê? Realmente são temporárias para ele. Também se olharmos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, e o Senhor ele disse que fala para nós peregrinos. Existem muitas palavras que o Senhor cita peregrino. Então nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Então, as pessoas que falam dessa maneira realmente são aqueles que estão buscando diante do Senhor Deus. Se olharmos em Hebreus capítulo 3, versículo 14. Realmente neste mundo nós não temos o descanso, nós não buscamos as coisas deste mundo. Quer dizer que não existe a moradia eterna neste mundo. Nós só ficamos temporariamente e partimos. Seja você desejando ou não. É por isso que o mais importante aqui é para onde você está indo. Este mundo é um lugar onde nós ficamos temporariamente e partimos. Mas o lugar que nós estamos indo é um lugar eterno. Então, através da Bíblia, nós conhecemos muito bem sobre isto. Então, existe o novo céu e a nova terra que o Senhor Deus ele planejou por nós. Também existe o inferno, onde o Senhor Deus preparou para o diabo e os seus anjos, os demônios, para que eles possam estar na perdição eterna. O fogo do inferno está aguardando por eles. Então, pelo menos um desses dois lugares é necessário que as pessoas vão. Este mundo não é céu nem terra. Este mundo é como se fosse um meio
Então, enquanto vivemos no mundo, nós podemos experimentar um pouco o sabor do céu, podemos experimentar muito do sabor do inferno também. Nós vivemos dessa maneira. Então, céu e inferno. No meio desses dois, nós vivemos experimentando os aspectos de cada lado. Se nós olharmos as pessoas que vieram da Coreia do Norte, então eles vivem realmente de forma bem difícil, bem triste, porque realmente a minoria pode viver uma vida boa por lá, mas a maioria vive como uma vida realmente cheia de dor, de trabalho, de escravidão. Então nós podemos viver no meio da liberdade na Coreia do Sul. E se comparar com a Coreia do Norte, o tempo que eles viviam lá, eles dizem que a Coreia do Sul é como se fosse o céu. E se eles lembram da família que ainda deixaram lá, eles dizem que realmente o coração dói bastante por somente eles estarem vivendo nessa paz, nesse conforto. Então, neste mundo, realmente, como quer que nós vivamos? As pessoas que vivem de forma confortável, realmente é temporário. As pessoas que vivem realmente sofrendo também é temporário. Quando esse tempo todo acabar, vai chegar o tempo eterno. Então, para onde nós iremos passar a nossa eternidade? Então, esse é o problema agora. Então, dezenas de anos deste mundo, realmente é um tempo somente de espera, de preparo nessa terra. Nós sabemos muito bem. Então, nós ficamos durante 9 meses na barriga da mãe, nós nascemos. Então, e nós estamos nos preparando para vivermos dezenas de anos nessa terra. E as dezenas de anos que nós vivemos nessa terra é para nos prepararmos para a nossa eternidade. É por isso que é importante sabermos para onde que nós iremos passar essa nossa eternidade. Então, o Senhor Jesus, ele disse que para as pessoas, de que as pessoas ao morrerem, eles vão para 2 caminhos, para 2 portas, que são uma porta estreita e larga e um caminho estreito e largo. Quer dizer que não existe o meio. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse dessa maneira na sua palavra. Então todas as pessoas nasceram no meio do pecado. Então, se eles saibam ou não. Então, todos eles nasceram no destino do pecado, como pecadores. Então eles vivem dando as costas para o Senhor Deus. É por isso que realmente o Senhor Deus, ele não desejou que as pessoas fossem pelo caminho largo, pela porta larga. Mas já que o Adão pecou, os homens todos eles agora realmente se tornaram pecadores diante do Senhor Deus. Então todos nós éramos como ovelhas desgarradas, que partíamos do pastor de ovelhas. Cada um vivíamos conforme o nosso pensamento e a nossa vontade. Quer dizer que nós vivíamos dando as costas para o Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor Deus, realmente Ele salvou todas essas pessoas instantaneamente. Mas também todas as pessoas, elas partiram do Senhor Deus. E eles estão vivendo nessa terra, dando as costas diante do Senhor Deus. É por isso que quando morrem neste mundo, eles tornam ao pó. E o espírito deles são levados para diante do Senhor Deus, para receber o julgamento diante do Senhor. Para que se eles precisam receber o julgamento para ir ao inferno ou para o céu. Então realmente nós podemos perceber que existe todo esse fim programado pelo Senhor. Mas todas as pessoas deste mundo, realmente desde o momento que eles nascem, enquanto vivem neste mundo, enquanto eles estão dentro desse destino de conhecer o Senhor Deus, eles estarem vivendo realmente uma vida que leva para a perdição é algo exato enquanto estamos nessa terra. Então, em Hebreus, o Senhor ele diz que nos deixou o caminho da vida e da morte. Quer dizer que o Senhor ele permitiu o caminho da vida e o caminho da morte para todas as pessoas. Então, o que é necessário fazer? Então, a pessoa enquanto vive no mundo, realmente o caminho que eu estou vivendo agora é um caminho que eu estou vivendo sem o Senhor Deus? Será que é um caminho que eu estou dando as costas para o Senhor Deus porque eu nasci no meio do pecado? Então, realmente, as pessoas eles precisam saber, precisam compreender que eles estão indo para a morte eterna.
Então o peregrino ele precisa pensar para onde ele está indo. Então, mas se ele não conhece a Bíblia, ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o porquê ele está vivendo, ele não sabe nem qual é o seu destino. Então, enquanto nós vivemos essa terra, nós sabemos que toda essa terra, esse universo foi criado conforme a vontade do Senhor Deus. O homem ele foi criado conforme a imagem do Senhor. Ele é um ser santo. Então, mas todas as pessoas, elas pecaram e se afastaram diante do Senhor Deus. E nós sabemos isso através tudo da Bíblia. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que nós morremos, nós somos julgados. E no momento que somos julgados, somos levados ao inferno. Nós sabemos que o Senhor existe, que o inferno existe, o reino dos céus existe. Então, tudo isso nós aprendemos através da Bíblia. Então, já que nós aprendemos isso, nós podemos saber que esse caminho que nós estamos vivendo é errado. E assim nós precisamos retornar para o Senhor Deus. Então, o caminho que leva para a vida é estreito. Realmente são poucos que procuram por ela. Então, o caminho largo é um caminho automático que você não precisa procurar. Mas o caminho que leva para a vida, nós precisamos procurar. Então, mas o Senhor ele diz que são poucas as pessoas que procuram. Então, o Senhor ele disse realmente: procurai e achareis, batei a porta e se abrir-se-vos-á. Então, realmente nós todos precisamos procurar, buscar diante do Senhor Deus. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Então, essa porta diante do Senhor Deus precisa ser aberta. Nós precisamos procurar. Eu mesmo preciso fazer isso. Então, enquanto nós nascemos neste mundo e estamos vivendo, como é que eu vou comer bem? Como é que eu vou viver bem? Todas as pessoas eles pensam assim na Terra. Realmente não existe nenhuma pessoa que está parada agora no momento. Porque realmente conforme como você vive, como você realmente se esforça neste mundo, você pode viver realmente desfrutando dos prazeres também. Então tem pessoas que realmente tiveram má sorte, tiveram pessoas que realmente eles foram preguiçosos, ou tem outras pessoas que viveram realmente uma vida muito difícil. É por isso que eles realmente vivem como pobres. Mas se olharmos, entre pobres também tem muitas pessoas que se esforçaram quando eram pobres. Através do seu esforço, eles cresceram e se tornaram realmente grandes empresários. Então acredito que cada pessoa cria o seu futuro. Então uma pessoa que é rica, realmente ele pode viver no meio da riqueza, mas não é eterno. Então realmente não é algo bom a ser feito neste mundo, você tentar viver somente de riquezas. Realmente é importante nós vivemos para esta vida, para esta carne, é importante. Mas nós precisamos viver para o reino eterno após esta vida. Nós precisamos nos preparar para isso. É por isso que nós precisamos entrar para o caminho que leva para a vida, o caminho estreito. Então nós cristãos que recebemos a salvação agora passamos por essa porta e agora estamos caminhando para este caminho que leva para a vida eterna. Então existem muitas pessoas que não conseguem fazer o mesmo. Por isso que se nós olharmos em uma palavra também de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele os caminhos da morte. Então, algumas pessoas pensam que este caminho é o caminho que leva para a vida, mas na verdade é um caminho que leva para a morte. E é por isso que ao ver dos homens parece direito, mas na realidade leva para a morte. E também se olharmos na palavra de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, para o entendimento o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então realmente ele nos faz desviar do caminho do inferno. O que é a pessoa sábia? Realmente existe a pessoa insensata, a pessoa prudente, a pessoa sábia na Bíblia. Então as pessoas que vivem de forma sábia neste mundo, realmente essas pessoas elas vivem da sabedoria do mundo. As pessoas que são insensatas neste mundo vivem de forma insensata neste mundo também. A sabedoria não está falando sobre a sabedoria carnal, ele está falando sobre a sabedoria de você conhecer o Senhor Deus.
Então, as pessoas insensatas são aqueles que não têm o Senhor Deus dentro do seu coração. Essa é a coisa mais insensata que existe. Então, o rico, ele ajunta muitas riquezas em seus celeiros, e diz: ah, espírito, agora vamos descansar. Então, mas o Senhor, ele diz o que? Insensato. Hoje à noite mesmo, realmente irei buscar a sua alma. E do que te ajuntados, para quem será? Então, se você tem ajuntado riquezas para a sua carne, realmente para quem será? Essas riquezas é para você? Realmente é muito insensato. Então, realmente as pessoas deste mundo que não conhecem o Senhor Deus, todos são ignorantes. As pessoas que são pobres vivem ignorantes como pobres. As pessoas ricas vivem ignorantes como ricos. Então, realmente viver várias dezenas de anos por conta daquela coisa, daqueles bens, daquilo que é visível nessa terra é a coisa mais insensata que existe. Então, realmente o Senhor Deus, ele diz que permitiu o coração para as pessoas desejarem as coisas celestiais. Então é necessário buscar a vida eterna. É por isso que a pessoa sábia é aquela que busca o caminho que leva para cima. Então realmente é aquele que consegue desviar do caminho do inferno. Quer dizer que ele não vai para este caminho. É por isso que nós recebemos a salvação agora conforme a palavra do Senhor Deus. Nós estamos caminhando por esse caminho que leva para a vida, que leva para cima. Então, isso é a sabedoria que o Senhor Deus tem nos permitido. Então realmente o Senhor agora nos permitiu para que nós pudéssemos afastar desse caminho que leva para o inferno. É por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 13, então entrai pela porta estreita. O Senhor disse dessa maneira. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Daí eu frequentei a igreja desde o ensino fundamental, eu vivi muito bem a vida religiosa. Então, mas durante um longo período de tempo, até eu poder receber a salvação, eu realmente conhecia bem essa palavra dessa Bíblia. Então, mas eu olhando esse caminho realmente largo e o caminho estreito, realmente eu pensava, isso quer dizer que são as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. Eu acho que está diferenciando dessa maneira na Bíblia. Eu pensava dessa maneira. Porque são muitos mais as pessoas que não acreditam no Senhor, que não acreditam em Jesus, que somente vivem por conta própria. Estou comparando assim, realmente são poucas as pessoas, não é? Que acreditam que vão para o céu. É muito pouco o número. Nós temos muitas religiões nesse mundo. E o Senhor, ele disse que não permitiu nenhum outro nome para a salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus. Então, todas as pessoas que não acreditam no Senhor Jesus, são todas as pessoas que estão indo para o caminho largo. Eu pensava dessa maneira, e nós todos que recebemos a salvação, que acreditamos no Senhor Jesus, somos aqueles que estamos indo pela porta estreita para o caminho estreito. Eu pensava dessa maneira. Então, porque realmente eu pensava, aqueles que acreditam no Senhor, ele possui muitas dificuldades. Porque realmente é diferente das pessoas do mundo que não receberam a salvação, que vivem pecando. E as pessoas que acreditam no Senhor Jesus também, eles sofrem, eles são perseguidos. Então eu pensava na minha cabeça, então esse é o caminho realmente estreito, é o caminho difícil. Mas após receber a salvação, eu percebi uma coisa. Não era isso. Não é isso de acreditar no Senhor Jesus e viver pelo Senhor Jesus. Esta palavra realmente tem que ligar com a palavra que vem logo depois, para nós podermos entender. Porque se olharmos em Mateus capítulo 7, versículo 21, o que está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então, comparando com a palavra que está ali na frente, e vamos realmente correlacionando, podemos ver o que o Senhor ele quer nos ensinar.
Então não são todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor que vão poder entrar no reino do Senhor, de Deus. O Senhor ele disse que não são todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor. Então precisa ser aquele que faça a vontade de meu Pai nos céus. Então quem fala Senhor, Senhor são as pessoas que acreditam, não é? Então, mas não são todas as pessoas que acreditam que vão para o céu. Então realmente somente aquele que faz a santa vontade do Senhor Deus Pai que entra no reino do Senhor. Então quando eu falo essa palavra, então as pessoas deste mundo que somente vêm com o corpo e falam, eu vou para a igreja, eu vou, Senhor, Senhor, vem e volta, finge que frequenta. Claro que não vai para o céu. Realmente tem muitas pessoas que fazem assim, não é? Pela boca dizem Senhor, Senhor. É como se eles estivessem passando, indo e voltando, como visitantes. Seja com as pessoas do mundo, vai e volta na igreja. Então, o que isso quer dizer? Realmente isso se adequa para essa vida. Então, realmente, o que significa eu viver pela vontade do Pai? Então, viver pela vontade do Pai, frequentar esforçadamente a igreja, é você tentar viver pela palavra da Bíblia, você fazer coisas boas, você fazer trabalho voluntário, fazer tudo que você aprendeu dentro da igreja, e então assim você vai para o céu. Então, quanto que você precisa fazer para ir para o céu? Até quando você conseguir. Então, quanto que eu preciso fazer? Tem algum padrão? Tem um objetivo, uma quantidade? Um requisito? Então, na Bíblia, ele fala para se esforçar, para usar toda a sua força, para você frequentar a igreja, para você servir o Senhor Deus, para você orar, para você viver como um bom homem, você fazer o seu dízimo, para você pregar esforçadamente, para que assim você consiga o primeiro caminho dos céus. Eu pensava antes de receber a salvação que eu iria para o primeiro lugar, o primeiro assento lá nos céus. Então, mas quando eu compreendi que eu não havia nascido de novo. Então, se o homem ele não nascer de novo conforme a palavra do Senhor Deus, não pode ver o reino de Deus. Então, realmente não poder ver o reino de Deus é muito mais forte que não pode entrar. Se você não pode ver e você vai poder entrar, não vai poder. Então, é por isso que eu pensava, como é que é a pessoa que acredita verdadeiramente no Senhor? Então, eu vou me esforçar, eu vou tentar. Então, quanto que eu vou fazer isso pelo Senhor? Então tem aquele cântico que fala, mesmo que eu seja um bom homem, tenha boa vontade, mesmo se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. Então quando a minha carne nasce também. Então eu fiz algo esforçado para entrar no reino do Senhor Deus. A criança dentro da barriga da mãe, ela usou toda a sua força para nascer? Não, não tem como fazer assim. Então ele nasceu da dor, através das dores de parto da mãe. A criança pequena não fez nada. Então, através do milagre, do poder do Senhor Deus, que nós nascemos de novo. É por isso que em João capítulo 1, realmente todas as pessoas que acreditam no Senhor, que recebem o Senhor pelo seu coração, o Senhor Deus permitiu o poder de serem chamados filhos do Senhor Deus, para que pudessem nascer como filhos do Senhor Deus. Ou seja, em carne, seja em espírito, nós não nascemos pela vontade dos homens. Realmente não tem como os pais serem cristãos que os filhos que nascerem deles vão ser cristãos também. Realmente não é passado por sangue, não é hereditário. Isso também não é pelo seu próprio esforço. Isso não é feito pela vontade dos homens. Isso não é pelo batismo. Isso não é por uma cerimônia religiosa. Então isso não é nascer pela vontade dos homens. É você ter que nascer somente através do Senhor Deus. Então a carne nasceu dos pais, mas o Espírito nascer de novo é através do Senhor, a partir de Deus. Então o Senhor Jesus é aquele que nasceu através de Deus, é aquele que nasceu pelo Senhor Deus. E aqueles que receberam a salvação são aqueles que nasceram através do Senhor Jesus. Então realmente como realmente uma árvore dá muitos frutos,
O Senhor Jesus ele deu muitos frutos e nós nascemos a partir dele. Isso não funciona através do nosso próprio esforço. É por isso que quando nós falamos sobre essas coisas, muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas dizem, mas se eu esforçar, será que Deus vai me mandar para o inferno? Não vai, eu estou me esforçando. Mas será? Mas não é possível. O Senhor já disse que não é possível. Então se nós olharmos na palavra subsequente, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se olharmos esta palavra, no dia que o Senhor vier, nesse último tempo, quando estiverem diante do Senhor Deus, muitas pessoas estarão diante do Senhor dizendo, Senhor, Senhor, eu fui profeta pelo Seu nome, eu fui pastor, eu fui evangelista, eu fui missionário, eu ensinei a Sua palavra. Então quer dizer que ele está vivendo como um profeta dessa maneira. E através do nome do Senhor ele expulsou demônios. Então expulsar demônios, isso é um trabalho que o homem não consegue fazer, não é? Ele começou a curar doenças, fez milagres. Até falsos profetas podem fazer milagres. Até em outras religiões existe algo chamado milagre. Sabiam disso? É através do espírito maligno não visível eles podem realizar vários milagres. Se olharmos Apocalipse capítulo 13, nós podemos ver que o anticristo no fim, através do poder do diabo, ele irá efetuar grandes sinais para enganar a muitos. E ele criará um ídolo e dará vida ao ídolo para que o ídolo possa falar. Então olhem bem, realmente um tempo desses vai chegar. Então muitas pessoas vão falar, meu Deus, ele é Deus, e vão se curvar diante dele. Eu vi muitos falsos milagres. Após receber a salvação, então eu fui para vários templos e templos após a minha salvação. Por quê? Porque eu havia recebido a salvação, mas eu queria saber como receber o poder do Espírito Santo. Então, é por isso que eu ia para templos para orar, procurava pessoas que diziam ter poder, muitas pessoas que se diziam religiosos. Pessoas que faziam milagres, pessoas que curavam doenças, pessoas que diziam que receberam chamada do Senhor Deus. Eu encontrei vários tipos de pessoas. Então, mas o Senhor Deus me permitiu a sabedoria de eu saber discernir o que era certo e o que era errado. Então realmente percebi que o que era errado realmente não era certo diante do Senhor Deus. Não era o trabalho do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento também, na história do povo de Israel, realmente quantos falsos profetas existiam? Então, se olharmos Miqueias, somente ele como o verdadeiro profeta do Senhor Deus, contra 400 falsos profetas. Então, em Miqueias, quando ele falava a palavra do Senhor Deus, eles tentavam matá-lo. Jeremias também, aquele que pregava a palavra do Senhor Deus, e as pessoas tentavam matá-lo. Então, todos os profetas do Senhor Deus realmente são muito poucos. São muitos os falsos profetas. No tempo do Senhor Jesus também. Realmente eram muito poucas pessoas que acreditavam no Senhor Jesus. No tempo do Senhor Jesus, eles chamavam Jesus de endemoniado e tentavam matar o Senhor Jesus. No tempo dos apóstolos existiam muitos falsos profetas. Realmente, quantos falsos devem existir hoje em dia? São demais. E tem tantos falsos que nós achamos que esse falso é o verdadeiro. Então, hoje em dia, o falso parece verdadeiro, o verdadeiro parece falso. É por isso que as pessoas falam que o herege é herege, o verdadeiro é herege também. Ninguém sabe qual é o verdadeiro e qual é o falso. Então, o herege dentre herege. Dentro do tradicional também existe os hereges. Então, realmente, vocês precisam saber que o falso é falso. Então, o diabo, ele realmente se transforma como um anjo da luz. Ele vem com uma forma tão infantil para enganar a muitos. Ele vem com um formato realmente tão esplêndido
Tem um anjo que aparece com um formato tão realmente divino. Então muitas pessoas são enganadas. Se o diabo aparecer como diabo, quem é que vai acreditar nele? Como que um caloteiro ele aparece desde o início se mostrando como um caloteiro? Não, ele vem, se arruma todo, vem como uma pessoa realmente tão bem arrumada, uma pessoa que está querendo ajudar os outros. Se camufla todo. Então no início ele ajuda as pessoas. Se uma pessoa deposita, investe dinheiro no negócio dele, ele vai e fala, você vai ganhar muito dinheiro, e vai dar, retribui o dinheiro e fala, agora você pode colocar mais, você vai ganhar mais ainda. E muitas pessoas são enganadas e colocam dinheiro assim. Então tem muitas pessoas que são enganadas assim. Então realmente por quê? Porque as pessoas foram enganadas. É por isso que as pessoas que são enganadas, realmente elas são enganadas dessa maneira. Tá? Mas se forem enganados pelas coisas espirituais, é direto ao inferno. Então nós podemos ver como o diabo ele é tão esperto, que ele envia tantos falsos profetas e enganam as pessoas. Todas as pessoas acreditar, eles acreditam. Mas eles vivem como falsos profetas, eles são enganados por ele. Porque os falsos profetas falam, Senhor, eu fiz muitas boas obras, eu fiz grandes trabalhos diante do Senhor Deus, eu expulsei demônios. A palavra dele é verdadeira. Mas o que o Senhor Jesus vai dizer? Você fez bem, você se esforçou. Não, o Senhor vai dizer, realmente não, eu não vos conheço. Por que o Senhor não os conhece? Porque eles não nasceram de novo. Nunca houve um momento onde o Senhor realmente os tenha enviado, como na palavra de Jeremias. Realmente o Senhor jamais os enviou, mas eles dizem, nós somos enviados pelo Senhor. É por isso que realmente não existe nada benéfico para este povo. Eles somente foram usados. Então o Senhor Jesus, ele já disse, realmente eu não vos conheço. Ele diz, apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Tá, aqueles que não fazem conforme a palavra do Senhor Deus estão praticando a iniquidade. Eles falam, pelo nome do Senhor eu estou expulsando demônios, pelo nome do Senhor eu estou profetizando, pelo nome do Senhor eu fiz isso e aquilo, assado. Então, ele pode entrar no reino do Senhor Deus, não é? Ele vai falar, Senhor, eu posso, não é? Mas isso é algo maligno. Quem fez o trabalho diante do Senhor Deus, realmente não fala uma coisa dessas. Então, realmente, quando estiver diante do Senhor Deus, não é das minhas boas obras, não é da minha justiça que eu vou para o reino do Senhor Deus, não é por conta do meu dinheiro que eu dependo, que eu tenho ofertado diante do Senhor Deus, que o Senhor vai me fazer estar no seu reino. É através da justiça do Senhor Deus, através do poder do Senhor Deus, de forma digna, como em Efésios capítulo 3, eu por acreditar nele. Então, realmente, de forma realmente bem fiel, digna, eu vou para diante do Senhor Deus. Então, não é por eu ter feito uma coisa. Então, se eu fico buscando algo que eu tenha feito, isso realmente é algo que realmente que é o pecado diante do Senhor Deus, é a iniquidade. Então, esses dois caminhos, a porta estreita e o caminho largo, nós podemos ver que realmente existem que são dentre duas pessoas que acreditam. Realmente não são as pessoas que acreditam ou as pessoas que não acreditam. Está dizendo sobre dois tipos de pessoas que dizem que acreditam. Então nós precisamos ouvir bem essa palavra. Então tem a pessoa que crê e recebe a salvação e vai para o céu. Tem pessoas que crê, mas não conseguem receber a salvação. Ele diz que acredita muito bem, mas ele vai para o inferno. Tem muitas pessoas que são assim. Então, claro que esta fé que eu estou tentando dizer é uma fé errada. Porque tem pessoas que falam, como assim se diz que crê ele vai para o inferno? É porque a fé dessa pessoa está errada. Então tem muitas pessoas que frequentam a igreja esforçadamente, eles pensam, eu estou acreditando muito bem. Então o pastor, o ancião, o diácono, eles vão receber um grande prêmio no reino do Senhor Deus. Mas quando é que eles nasceram de novo? Quando? Quando é que eles nasceram de novo? Então realmente isso tem que ser verificado diante do Senhor Deus. Eles somente criaram, irmãos e irmãs, criaram uma denominação, falando, todo mundo vai ser bem abençoado quando for para o céu. Ele está enganando as pessoas. Ele também pensa que ele vai chegar de avião nos céus. Ele vai direto para o inferno desse jeito. É por isso que em Tiago capítulo 2,
Realmente ele diz que aquele que realmente não tem as obras, é um espírito que não tem obras, é um espírito morto, é uma fé morta. Diz que tem fé, mas é uma fé morta. Então em Timóteo também. O apóstolo Paulo, ele disse para o Timóteo ele ter a fé e a boa consciência. Por que as pessoas têm a fé, mas também realmente perderam a boa consciência? Porque eles tiveram a fé, mas eles não têm a boa consciência. Quer dizer que são as pessoas que vivem enganando a sua própria consciência. Então o que é essa fé? É uma fé realmente já corrupta. É uma fé que já foi ao naufrágio. Então é uma fé que realmente naufragou. Então quer dizer que todas as pessoas que morreram que estavam no meio dessa fé. Então existe a fé que se naufragou. Então, como na palavra de Timóteo, nós podemos ver que realmente nós precisamos cada momento aprender a palavra da Bíblia. Aprendemos todos os dias, mas tem pessoas que não conhecem a verdade. O povo de Israel, todo sábado, eles guardam a palavra do Senhor Deus, eles vão e decoram a lei, eles tentam guardar a palavra do Senhor, mas eles mataram Jesus, que veio a este mundo. O que isso aconteceu? Por que aconteceu isso? Então quer dizer que realmente eles não conseguiram entender essa palavra da verdade. Quer dizer que eles foram contra a vontade do Senhor Deus. Então como o povo foi contra Moisés e Arão, realmente estão indo contra a verdade. Então em relação à fé, essas pessoas têm uma fé que foi abandonada, uma fé que foi ao naufrágio. Uma fé em vão. Fé é fé. Mas é uma fé que não pode ir para o reino de Deus. Então o povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor Deus, não é? Eles guardam o sábado, eles guardam realmente todos os 10 mandamentos do Senhor e eles vão e se esforçam diante do Senhor. Tem esforço, tem zelo. Mas essas pessoas, eles abandonaram Cristo que foi enviado pelo Senhor Deus. E se olharmos agora, ainda hoje também é a mesma coisa. Se olharmos em João, capítulo 3, versículo 18, realmente os judeus disseram que o Senhor Deus era o Pai deles. Então o Senhor Jesus disse, não é. O vosso pai é o diabo, o vosso nascido de vosso pai é o diabo. Estou olhando para a vossa obra, o Senhor Deus não é o vosso pai. Então vós estão praticando a mesma iniquidade que o vosso pai. Que era o diabo, o pai da mentira. Então quer dizer que desde o início eles foram a mentira. Então, desde o início eles falaram e viviam falando a mentira. Então quer dizer que eles vivem realmente desde o início fingindo que a mentira é a verdade. Então o Senhor Jesus está dizendo o quê? Vocês se parecem com o vosso pai, o diabo. Então o povo de Israel ficaram bravos porque falaram, nós fomos escolhidos pelo Senhor Deus, nós somos sacerdotes, nós somos intérpretes da lei, nós estamos servindo ao Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus os chamou de o quê? Filhos do diabo. E é por isso que eles queriam matar o Senhor Jesus. Aconteceu uma grande briga ali. Tá, ainda hoje é a mesma coisa. Então se nós olharmos para toda a história do cristianismo, todos os cristãos, através do poder que eles tinham, realmente quantos cristãos foram mortos? Tá, nós podemos antigamente a Igreja Católica em Roma. Aquele Papa, ele tinha um poder maior do que o imperador. O Papa, ele se dizia realmente o sucessor de Pedro, aquele que recebeu a chave dos céus. Então, e aquele que representa o Papa é o Padre na Terra. E a Igreja Católica, eles pegavam a Bíblia e deixavam guardados no porão, escondidos, e ensinavam somente doutrinação, pensamentos deles. Então eles pegavam essa verdade, essa Bíblia, e utilizavam? Não. E se alguém pegasse a Bíblia e mostrasse como referência, mostravam erros da Igreja Católica, eles matavam todos eles, chamavam eles de hereges. Abriam a Inquisição e os matavam. Então, realmente, se nós olharmos na história, nós podemos ver tudo isso. É por isso que a Igreja Católica também, eles não conseguem dar desculpas hoje em dia.
Então nós podemos ver muitos falsos cristãos hoje em dia também. Se nós dermos poderes para esses religiosos de hoje em dia, eles vão matar muitos cristãos também, eu tenho certeza. É por isso que hoje também, ainda, esses religiosos, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que vivem no meio de todo o pecado, aqueles que não receberam a salvação, eles perseguem a igreja. Realmente são quantos que existem? São muitos. E se nós olharmos em Gálatas capítulo 4, versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Caim e Abel, eles deram sacrifício diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus não recebeu a de Caim, recebeu somente a de Abel. Então Caim, ele pegou a pedra e matou seu irmão apedrejado. Realmente naquele mundo onde nenhuma pessoa servia, buscava o Senhor Deus, o Senhor chamou Abraão e o considerou como realmente o sucessor, antecessor de todo o povo de Israel. O primeiro filho que ele teve era um filho chamado Ismael. A promessa do Senhor Deus era através de Sara, que se chamaria Isaac. Ismael, ele batia em Isaac. Então o Senhor Deus, ele disse para expulsar Agar e Ismael de sua casa. E Ismael batia em Isaac. E também realmente o neto de Abraão. Nasceram-se dois gêmeos, era Esaú e Jacó, que nasceram através de Isaac. Então Jacó, ele tomou essa bênção do Senhor Deus de ter nascido como primogênito. Então Esaú tentou matar a Jacó e Jacó, ele fugiu. O que isso quer dizer? Então quer dizer que todos primeiro que aparecem, que nasceram primeiro, o que isso o Senhor quer mostrar? Quer dizer que eles seguiram, nasceram primeiro pela carne, buscaram as coisas da carne. Segundo é aquele que nasceu pelo Espírito, quer dizer que em segundo lugar nós nascemos para nascermos em Espírito. Então quem nasce conforme o Espírito realmente é perseguido por aquele que é nascido da carne. Então quer dizer que todas as pessoas que vivem conforme a carne são as pessoas que nasceram primeiro. Então realmente antes era assim e agora também é assim. Então isso é um problema realmente muito sério. É por isso que as pessoas, eles conhecerem o Senhor Deus, acreditarem no Senhor Deus é muito importante. Mas é mais importante você acreditar de forma correta. Eles falam, eu estou frequentando a igreja, eu acredito no Senhor, eu acredito assim e assim. Mas não pode entrar no reino do Senhor Deus. Então, existe um grande trabalho de poder entrar no reino do Senhor Deus. Então, é importante acreditar no Senhor Deus. Mas realmente precisa acreditar de forma correta. Então, o que significa acreditar de forma correta? Se olharmos em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele fala de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu olhar realmente em coreano, nós podemos ver que está escrito que realmente o ouvir, que é pela fé. O ouvir, ele fala que é para ouvir a palavra do Senhor Deus. Então, é aquele que ouve a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que ao ouvir você ganha essa fé. Então, realmente, como é que você irá crer se você não ouve? E como você ouvirá, realmente você não tem quem pregue. Então, realmente, como a pessoa ensina errado, então ele vai aprender errado. Se você aprende errado, você vai errado. E assim você vai para o inferno também. Então, as pessoas aprendem, eles aprendem, mas precisam aprender de forma correta. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, realmente, como ele pode dizer para outra pessoa para nascer de novo de forma correta? Não tem como ensinar assim. E é por isso que o Senhor Deus, ele está dizendo realmente para que os cristãos, eles precisam nascer de novo conforme a Bíblia. Os cristãos, eles precisam viver de forma adequada diante do Senhor Deus, conforme a Bíblia. Não é através da sua palavra, é toda a sua vivência. Quer dizer que precisa viver diante do Senhor Deus, precisa realmente provar que é de Cristo.
Antigamente as pessoas falavam, eu nasci de novo, recebi a salvação. Se antigamente na Coreia nós perguntássemos para as pessoas coreanas, você nasceu de novo? Ele ia falar, nossa, como assim? Só depois da morte eu vou saber. E se eu falasse, eu nasci de novo, eu recebi a salvação, as pessoas falavam, como assim? Mas o pastor Pilgrim, ele juntou 1 milhão de cristãos e ele pregou o evangelho para essas pessoas. E qual foi a mensagem que ele pregou para as pessoas? Pessoas, vocês precisam nascer de novo. Vocês cristãos precisam nascer de novo. Pastor precisa nascer de novo. Ancião precisa nascer de novo. Então todos os outros religiosos também precisam nascer de novo. Os cristãos, os chineses, os russos, os coreanos, todos precisam nascer de novo. E ele disse continuamente, precisa nascer de novo. Então um senhor muito bonito, ele apareceu na frente das pessoas dizendo, todos vocês precisam nascer de novo. E naquele momento as pessoas falam, nossa, então nós precisamos nascer de novo? Então realmente mudou e essa palavra de nascer de novo, de receber a salvação se tornou, como posso dizer, algo famoso. Então todo mundo começou a usar, virou uma mania. Todas as pessoas falavam, quem? Você nasceu de novo? Ele falava, eu nasci de novo. Então nós perguntamos, então fala devagar, você nasceu de novo quando? Eles não falam direito. Porque isso já havia se tornado uma mania de falar que recebeu a salvação, mesmo não tendo recebido a salvação. Então ir para a igreja é você receber a salvação, você se esforçar é você receber a salvação. Então, as pessoas pensavam dessa maneira. Então quando nós perguntamos para os cristãos nos Estados Unidos que se eles perguntaram se eles receberam a salvação, essas são palavras realmente cheias de sabedoria. Então, eles se dizem cristãos verdadeiros, eles se diziam. Então se existem pessoas dentre eles que receberam a salvação, claro que existem muitas pessoas que não nasceram de novo dentre essas pessoas, que somente falam dessa maneira. Mas se nós olharmos em Jeremias, realmente eles diziam, nós chegamos ao templo do Senhor Deus e nós nascemos de novo. Então tudo isso era algo falso. Então, a salvação é algo assim que engana, que você somente é por palavras. Então precisa nascer através da Bíblia. Conforme a Bíblia, a sua vida, o seu coração precisa mudar. Então conforme a Bíblia, você precisa viver como um cristão adequado diante do Senhor Deus. Assim você pode ser realmente ser afirmado, ser reconhecido pelo Senhor Deus. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então nós precisamos confirmar, precisamos verificar se nós estamos na fé. Então ele disse para os irmãos da igreja de Corinto, não disse para as pessoas que não receberam a salvação. Por que será que ele está dizendo uma palavra dessas? Então os irmãos da igreja de Corinto, eles diziam, nós recebemos a salvação, nós acreditamos no Senhor Deus. Mas tem muitas pessoas que a fé deles eram muito fracas, muito crianças, que estavam no meio da carne. E também parece que tem pessoas que estão na mentira, que são falsos. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 11, nós podemos ver que eles pregavam outro evangelho, outro Jesus, e as pessoas recebiam muito bem. Eles recebiam muito bem essas palavras desses outros evangelhos. É por isso que o apóstolo Paulo disse, realmente, qual é essa fé de vocês? Vocês precisam verificar novamente a fé de vocês. Precisa confirmar. Então uma pessoa que é saudável também, ele precisa fazer os seus exames físicos, realmente de rotina, para poder ver se ele está, realmente tem alguma doença ou não. Então ele precisa fazer uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, precisa ir fazendo e verificar, porque pode ser que uma doença que nem ele sabia que tinha, ele pode ter surgido neste meio tempo. Então nós precisamos verificar, será que eu realmente recebi a salvação? Será que eu realmente nasci de novo? Então essa palavra que a Bíblia está dizendo, que você nascer de novo, será que você é um verdadeiro cristão diante do Senhor? Então precisa confirmar a si mesmo se está na fé ou não. Então precisa verificar se recebeu a salvação ou não. Então realmente precisa verificar diante do Senhor Deus, será que eu realmente nasci de novo? Será que eu sou uma pessoa que realmente eu preciso consertar, eu tenho alguma doença, então eu preciso fazer esse exame, verificar e preciso arrumar, preciso ser curado. Então através da palavra do Senhor Deus, nós precisamos cada momento nos confirmarmos através da palavra.
Tá, não é você ir ali procurar um xamã e perguntar, meu Deus, como é que está meu espírito? Não é isso. É através da palavra do Senhor Deus. Você, já que após receber a salvação existe um resultado, uma maneira que se manifesta na sua vida, você, através da palavra, você pode verificar, pode diagnosticar a sua vida. Para ver se você recebeu a salvação através da Bíblia, através do Espírito Santo. E então é por isso que através da palavra da Bíblia do Senhor Deus, eu estou aprendendo e estou mudando cada momento mais. Então, se eu estou vivendo como filho do Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele fala que nós recebemos a salvação. Então, realmente, muitas pessoas que dizem, eu acredito no Senhor Jesus. E as pessoas que dizem, eu não acredito, as pessoas que recebem a salvação, parecem todos iguais. Todos parecem que têm esforços. Todos se esforçam bastante. Mas a questão da salvação, exato, espiritual, nós precisamos verificar todo o momento, todas as horas. Claro que se eu receber a salvação através da palavra, nós recebemos, nós podemos dizer com certeza, recebi a salvação. Tem alguns irmãos que dizem, pastor, eu não sei se eu recebi a salvação verdadeiramente, eu quero confirmar. Tem pessoas que falam assim. Então se ouvirmos a palavra, parece que ele recebeu a salvação. Então mesmo que ele desconfie, ele vai, tenta confirmar mais uma vez. Vai ouvir na palavra do Senhor Deus. E depois desaparece toda essa questão de você ficar questionando, desconfiando da sua própria salvação. Depois fica muito exato, fica muito claro. E assim em diante você precisa obedecer a palavra do Senhor Deus, uma a uma. Então existe a palavra do Senhor Deus, existe a vontade do Senhor Deus, existe a vontade que ele vê conforme a palavra do Senhor Deus, já que a esperança do reino dos céus é verdadeira. Mesmo que você não transforme igual um anjo, algo santo, celestial de repente, mas você vai mudando pouco a pouco. Se nós olharmos para um filhote de tigre com um cachorro, eles parecem bastante quando são filhotes, mas quando crescem eles são totalmente diferentes. O tigre, ele manifesta a sua forma severa de caçador quando ele vai crescendo. Uma pessoa que nasceu de novo, no início, ele não repara, mas depois, através da sua vivência, seu coração ele consegue manifestar que ele é uma pessoa que nasceu de novo. E precisa ser diferente. A vida precisa ser diferente. Como ele pode ser igual aos outros? Como que a luz pode ser igual às trevas? Uma pessoa que vai para o céu, que vai para o inferno, como esses ambos podem se parecer? Não tem como. Não tem como. É impossível se tornar assim. E é por isso que nós precisamos confirmar essa nossa fé. Nós precisamos ver se nós nascemos de novo diante do Senhor Deus. Porque se nós não nascemos de novo, nós não podemos ver o reino do Senhor Deus. Então nós precisamos verificar se nós realmente nascemos diante do Senhor Deus. Se realmente esta vida que eu tenho diante do Senhor é adequada. Se eu estou vivendo como um verdadeiro filho do Senhor Deus. Se eu estou me esforçando para tal. Então eu preciso verificar isso em minha consciência. Então se frequentar a igreja esforçadamente, então você poder receber realmente o reconhecimento das pessoas do mundo e você fala, nossa, que impressionante. Então, mas realmente as pessoas deste mundo, eles querem que a sua fé seja reconhecida pelos outros. Eles querem ser reconhecidos pelo pastor. Eles querem ser reconhecidos para as pessoas que acreditam no Senhor. E eles querem ser reconhecidos pelo diácono. Eles acham que isso é o correto. Então, mas a fé exata não é isso. Então, a fé é onde o Senhor Deus, Ele aprova. Então você precisa ser aprovado pelo Senhor Deus. Então ele não está tentando realmente elogiar a si mesmo, não está tentando receber o reconhecimento dos homens. Você precisa receber reconhecimento diante do Senhor Deus. Como Abel, como Enoque. Então você precisa receber esse sinal de que você agradou a Deus. Se olharmos em Lucas, Mateus capítulo 7, versículo 14. Então, o caminho que leva para
para o céu, para a vida eterna, é estreita. Então realmente são poucos que entram por ela. Então vamos pensar nisso. Tá, o caminho que leva para o céu. Realmente ele é estreito. São poucos que entram por ela. E se nós olharmos, existem muitas palavras assim na Bíblia. Se olharmos em Mateus capítulo 22, versículo 14, o rei ele mandou para as encruzilhadas para que pudessem encher o seu banquete, as suas bodas. Então realmente encheu-se de muitas pessoas, muitos convidados. Mas ele viu que tinha uma pessoa sem a veste nupcial. Ele perguntou, realmente, como que você entrou aqui sem a veste nupcial? O que é essa veste nupcial? Então quando você está na festa, realmente é uma pessoa importante de um rei. Claro que existem pessoas pobres, existem pessoas ricas, tem pessoas que realmente são ricas, tem pessoas que são pobres, tem pessoas que vivem bem, tem pessoas gordas, tem pessoas realmente altas, tem pessoas magras, tem vários tipos de pessoas, não é? Então agora se você quer juntar todas essas pessoas para fazer... Então, mas se você deixar ricos com ricos para estarem se alegrando, nós podemos ver pela roupa dessas pessoas, não é? Então as pessoas ricas falam, ah, como assim me deixaram sentados com as pessoas que realmente não tem nem roupa para se vestir? É por isso que existe o quê? A veste nupcial. É uma veste onde quando você entra nessa festa, você precisa trocar, ou você precisa vestir por cima. Então quer dizer que todos ficam iguais, é como se fosse um uniforme. Então isso é a veste nupcial. Então para nós entrarmos nas bodas do Senhor, para que nós possamos entrar nesse reino do Senhor Deus, não é algo que é preparado por mim, é preparado pelo Senhor. Em Isaías capítulo 60, 61, a partir do versículo 11 nós podemos ver. Realmente o meu espírito ele se agrada com o Senhor. Então realmente ele está festejando diante do Senhor, porque o Senhor ele me vestiu essa veste da salvação. Quer dizer que realmente da mesma maneira, realmente como o noivo ele coloca a melhor roupa e a noiva ela se enfeita com as suas joias. Então quer dizer que são as vestes nupciais. Então o filho pródigo, quando chegou na sua casa, o que o pai fez? O pai tirou toda aquela veste e colocou as roupas realmente mais novas, nupciais, para o seu filho. Essa veste nupcial que o Senhor preparou para eles. Para que nós possamos entrar no reino santo do Senhor Deus. Para nós estamos preparados para isso. Então, se você veste essa veste nupcial, você pode entrar de forma digna. Tá, algumas pessoas falam, ah, mas a minha roupa é boa. Eu não preciso de outra roupa. É uma roupa lá da Inglaterra. É muito boa. Então ele quer o quê? Se manifestar diante do rei. Então, mas o rei viu e disse o quê? Por que você não vestiu a veste nupcial? Então ele falou, por quê? Então o Senhor, ele deu de graça para vestir, mas ele não vestiu, porque ele está dizendo que a sua roupa é melhor. Então quer dizer que não tem como ir para diante do Senhor Deus através da justiça do homem. É por isso que muitos são convidados, muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Então o que isso quer dizer? Que são poucas as pessoas que vestiram essa veste nupcial. Então existem muitos e muitos cristãos, mas são poucas as pessoas que nasceram de novo. Então, mesmo sendo pouco, é muito, muito pouco. Então, é muito difícil você se encontrar com uma pessoa que nasceu de novo. Tem muitos que se dizem cristãos, não é? Então realmente o Senhor primeiro chamou o Egito, chamou do Egito Moisés e todo o seu povo hebreu. Então o povo de Israel, todos eles foram levados. Então, ele contou somente o número de homens. Então não contou o número de crianças e de mulheres. Então contaram somente o número das pessoas acima de 20 anos, aqueles que podiam ir para a guerra, que podiam caminhar muito, que era 600 mil pessoas. Então somente os homens que saíram do Egito. Quando eles entraram na terra de Canaã, dentre daqueles 600 mil, somente Caleb e Josué que entraram ali. Todo o restante morreu no deserto. Isso é estranho, não é?
Quer dizer que são as pessoas que nasceram de novo no Egito. Quer dizer que as pessoas que saíram do Egito quando eram crianças. Todas as pessoas que podiam querer retornar para o Egito morreram. Somente Caleb e Josué, eles entraram na terra de Canaã. Então todos eles foram julgados, deixados no deserto, porque o Senhor Deus não se agradou deles. O Senhor não se agrada de um número tão grande. Porque mesmo dentro desse número grande, se existe algo que é falso, é falso. Se algo que é verdadeiro, é verdadeiro. Então, mas as pessoas eles querem sempre seguir no muito, onde muitos vão. Eles sempre vão naquele senso comum. Ah, já que muitos estão indo, eu vou ali. Então vai nessa, Maria vai com as outras. Então, aquele rebanho todo matou o Senhor Jesus. Vocês sabem disso, não é? As pessoas que acreditavam no Senhor Jesus verdadeiramente eram muitos poucos. Nesse tempo de agora também. E é por isso. São poucos aqueles que o buscam. Então, por que é pouco? Então é entrai pela porta estreita. Então o povo de Israel, quando eles estavam na Páscoa para saírem da terra do Egito, o Senhor permitiu a praga da morte do primogênito. Então o Senhor ele disse para o povo de Israel pegar o sangue da cabra, da ovelha e passar pelos seus portais, pelas colunas. Então realmente todas as pessoas que estavam dentro das casas onde foi passado esse sangue, eles podiam ficar vivos. Então é por isso que o Senhor diz, e quando eu ferir o Egito, vendo eu o sangue, passarei. Quer dizer que não terá o julgamento para as vossas casas. Quer dizer que quem morreu por aquela família foi a ovelha. Se olharmos em Mateus capítulo 7, versículo 17, nós podemos ver que o Senhor, ele fez o que? Pass over, ele passou por cima. Quer dizer que ele viu o sangue ali e passou por nós. Tá, aquela porta onde foi passado o sangue. A porta onde foi passado o sangue do Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele se tornou a ovelha para nós. Quer dizer que através do Senhor Jesus nós fomos salvos. Quer dizer que através do sangue do Senhor Jesus nós passamos através dessa porta que foi passado o sangue do Senhor Jesus. E é por isso, se olharmos em João capítulo 10, versículo 9, então eu sou a porta da cerca. Então quem passar por mim, realmente tem a salvação. É por isso que o Senhor Jesus é a porta da salvação. Então esta porta, porque esta porta é estreita. Então porque não tem como entrar com o seu pecado. Não tem como entrar através da sua própria obra. Somente através do sangue do Senhor Jesus, dependendo somente da graça do Senhor Jesus. É por isso que é muito estreito. Antigamente em Seul, eu estava passando em um lugar. Então se eu falar aí qual a igreja, vocês sabem. Então tem uma igreja que com uma porta bem pequenininha para entrar. A igreja é bem grande, mas a porta é pequena. Eles colocaram uma porta bem grandona e tem uma porta bem pequenininha ali que está escrita ali: porta que leva para o céu. Que leva para a vida. É engraçado. Então se passam por aquela porta pequena naquela igreja que vocês sabem qual que é, realmente vai para o céu assim? Não vai. Então, realmente é muito engraçado ver uma coisa dessas. Então o Senhor Jesus, quando ele recebeu o batismo no Rio Jordão e ele saiu da água, abriu-se as portas do céu. Quer dizer que o Espírito do Senhor desceu ali, dizendo o quê? Então o homem ele pecou e as portas dos céus haviam sido fechadas. Quer dizer que a porta que ia para o Senhor estava fechada. Mas o Senhor Jesus ele morreu. Que ele realmente acabou com nossos pecados para que pudessem se abrir as portas dos céus. Então agora este caminho que leva para o céu. Quer dizer que o caminho que leva para o céu foi aberto.
assim como o sangue foi passado na Páscoa. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus foi passado ali na porta. Como em Apocalipse capítulo 3, 8, realmente o Senhor ele disse que não existe ninguém que possa fechar esta porta que o Senhor abriu. Mas ele deixou esta porta aberta por nós. Então, quer dizer que esta porta agora está aberta. Então agora nós entramos o que? Pela fé. Nós compreendemos a graça do Senhor Deus. Nós passamos por esta porta quando nós recebemos a salvação. Então nós podemos ver o cristianismo, os cristãos. Agora ele, realmente na história do peregrino, o peregrino agora, o cristão, ele está indo para o caminho diante do Senhor Deus. Mas no momento que ele entra para o reino do Senhor Deus, as portas dos céus, o que acontece? Todo o seu fardo cai. Então quer dizer que isso ele passou através da porta da salvação. Então aí ele realmente vai em direção ao reino dos céus. Então agora todos os dias ele está indo para aquele lugar santo e alto. Então essa porta dos céus você somente precisa passar uma vez a porta da salvação. O caminho dos céus você vai até o restante da sua vida. Como é na palavra de João, o Senhor ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então realmente quem vem por mim, quem não vier por mim não pode ver o reino dos céus. Realmente quem está no Senhor, está na verdade, está na vida, Ele, é por isso que o Senhor ele fala que é a vida, o caminho, a verdade. Então o Senhor ele se tornou o caminho para o reino dos céus. O Senhor ele se tornou esta verdade para nós. É por isso que em Hebreus capítulo 10, nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo que agora nós todos somos aqueles que fomos salvos pelo Senhor. Agora realmente nós podemos ver também no tabernáculo, onde nós temos o tabernáculo, nós temos o santuário, dentro do santuário nós temos o Santíssimo. E lá tem uma cortina bem grande onde fecha, tampa o Santíssimo. Então quer dizer que faz a divisão das pessoas do mundo com o lugar santo do Senhor Deus. Então, quer dizer que todo o povo de Israel, realmente aquele sangue era derramado por causa do pecado do povo de Israel, colocado naquele prato e passado realmente na arca, realmente bem na tampa onde tinha aquelas hastes. Porque eles passam o sangue, eles quer dizer que primeiro espirravam sangue 7 vezes para onde os 10 mandamentos estavam guardados por conta do pecado do homem. E depois eles oravam diante do Senhor ali. E depois durante 1 ano o Senhor ele perdoava todo esse pecado. Quer dizer que da mesma maneira, se nós olharmos em Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, quer dizer que foi rasgado o véu do Santíssimo, de cima para baixo. Então quer dizer que foi destruído esta relação, essa barreira que tinha de Deus para os homens. Quer dizer que agora o Senhor Deus ele abriu um novo caminho, o caminho para a vida. Então por que que o sangue do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus se tornou esse sacrifício, essa interligação com o Senhor Deus? Então porque antes, quando nós estávamos neste mundo, nós éramos inimigos do Senhor. Mas agora, realmente, o que é que nós temos junto do Senhor? Agora nós temos o sangue do Senhor Jesus. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus veio a este mundo por conta de nós. Quer dizer que esse corpo do Senhor, ele veio para nos salvar. Quer dizer que agora, através desse corpo do Senhor, realmente foi rasgado este véu. É por isso que através desse véu que se rasgou, abriu-se esse novo caminho. Quer dizer que foi aberto a rodovia para ir diante do Senhor Deus. É bem legal, não é? Então, se nós olharmos essa palavra da Bíblia, realmente ela é muito exata. Ela está explicada de forma realmente bem detalhada. Nós podemos ver qual o caminho que podemos ir para a vida. Então o Senhor ele já deixou aberto esse caminho para nós. Se olharmos em Lucas capítulo 13, versículo 15 também, em diante. Então, o Senhor Jesus, ele disse para nós nos esforçamos para entrarmos para a porta estreita. Então, porque não adianta o dono ele fechar a porta e ficar batendo na porta, falando, Senhor, abra a porta. Então, mas o Senhor ele vai dizer o quê? Eu não sei quem são vocês.
Partam de mim. Quando essa porta se fechar, já era. Essa porta não fica aberta para sempre. Vai acabar o tempo da graça. E quando acabar o tempo da graça, fecha-se essa porta e jamais se abre de novo. Se olharmos em Gênesis capítulo 6 também. O Senhor Deus, ele decidiu julgar este mundo através da água. E após terminar toda a arca, se nós olharmos em Gênesis, Noé e sua família, todos eles entraram na arca. Depois que todos eles entraram, o Senhor fechou a porta da arca, com todos os animais e a família de Noé ali dentro. E quando o Senhor Deus ele fecha, não tem mais como entrar. Então derramou-se a chuva durante 40 dias e 40 noites. Então, muitas pessoas devem ter vindo, batido na porta, pedindo para abrir a arca. Mas o Senhor, ele fez o quê? Deixou. Todos eles morreram. Porque uma vez que a porta é fechada, não se abre mais. Se olharmos em Mateus capítulo 25 também, nós podemos ver que as 5 virgens prudentes, elas prepararam o azeite. E as 5 virgens imprudentes, elas não prepararam o azeite. Então, as 5 conseguiram entrar, as prudentes entraram nas bodas, no casamento. E as 5 que não prepararam, não conseguiram entrar. Porque não prepararam o azeite para as suas lâmpadas. Então fechou-se a porta. Então batia na porta falando, por favor, abra a porta. Mas o Senhor lhe falava, eu não vos conheço. Partam, apartai-vos. Uma vez que é fechada a porta desse casamento, dessa festa, não se abre mais. Então a qualquer momento que você for, o Senhor ele vai e recebe. Então esse tempo agora também, realmente é onde é o tempo da salvação, o tempo que o Senhor permitiu a graça para nós. Então realmente se você está desconfiando da sua salvação, da sua própria vida, precisa corrigir isso diante do Senhor Deus. Como isso vai acontecer de forma automática? Nada acontece de forma automática. Se existe algum problema na sua carne, muitas pessoas vão e tentam arrumar a carne. Tentam procurar um médico. Então é a vida eterna. Mas ele fala, da próxima vez. Enquanto eu vou vivendo, alguma hora vai chegar a minha vez de receber a salvação. Quando? Então esse problema da salvação vocês precisam resolver rapidamente. Precisam viver de forma adequada como cristãos verdadeiros. E é por isso... Vamos procurar a palavra que está em Mateus capítulo 15. Palavra que está em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 13. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse, toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, dentro da palavra do Senhor Jesus, então, realmente tudo que não foi plantado pelo Pai Celestial, realmente vai ser arrancada. O que isso quer dizer? Quer dizer que os fariseus, os sacerdotes, aqueles que ensinam a Bíblia diante do Senhor Deus, mas eles são condutores de cegos. E eles são cegos. Então realmente esta é a palavra do Senhor Jesus. Então eles não gostavam da palavra do Senhor Jesus. Eles queriam matar o Senhor Jesus. Então o que quer dizer que plantar? Realmente plantar eles plantaram. Eles plantaram feijão. Mas passou alguns dias e não era mais feijão que estava ali. Então muitas pessoas eles falam, então tudo que não foi plantado pelo Senhor Deus, ele vai ser arrancado. Então tudo que não foi realmente plantado pelo Pai Celestial vai ser arrancado. Realmente quer dizer que acreditar eles acreditam, mas não existe a vida plantada pelo Senhor Deus. Então realmente não é uma pessoa que realmente pode ir para o reino dos céus, porque o Senhor ele irá queimar, ele irá jogar tudo. Porque não tem a vida, a palavra do Senhor Deus ali. Então isso é um problema bem sério. O que o Senhor Deus ele plantou? Então se você não nascer de novo, se você não nascer pela água e pelo Espírito,
Se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, nós podemos ver que realmente nós nascemos de novo através do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que agora nós temos uma vida e esperança. Tá, agora nós somos feitos por sementes incorruptíveis para que nós não percamos a salvação. Então, porque essa palavra do Senhor Deus é esse evangelho que foi pregado para nós. Quer dizer que essa palavra do Senhor Deus foi permitida para nós, para que nós possamos viver pelo Senhor. Então, nós quando ouvimos essa palavra e compreendemos, então tudo isso é realmente claro que é o mérito do Senhor Deus pelo Senhor ter nos salvo. Quer dizer que através da vida de salvação, essa graça da vida que o Senhor nos permitiu, que é através do Espírito Santo, nós através dessa palavra, através do Espírito Santo, nós compreendemos a salvação. É por isso que nós precisamos nascer através da água e do Espírito Santo. Quer dizer que nós temos nascido através da ressurreição do Senhor Jesus, ou nós temos nascido através da palavra do Senhor Jesus. Quer dizer que tudo isso é a mesma palavra, mesmo significado. Então o Senhor Deus chama essa semente de semente incorruptível. Então quer dizer que dentro dessa semente existe vida. Dentro dessa palavra. É a palavra que o Senhor Deus ele permitiu para os cristãos. Existe a palavra que o Senhor permitiu para mim. Quer dizer que é a palavra da salvação que foi plantada para dentro da minha vida. É por isso que você não nascer através da palavra, através do Espírito Santo, mesmo que você se diga um bom cristão, tudo vai ser arrancado diante do Senhor Deus e ser lançado fora. Como em Mateus capítulo 3, João Batista disse: que o Senhor ele está com um ceifador na sua mão, ele irá de ceifar e jogar todo o joio para o fogo. Quer dizer que o joio ele tem a casca, mas dentro não tem nada. Ele é diferente do trigo. Então quer dizer que por fora ele é um cristão realmente muito bom, que se manifesta, eu frequento a igreja, eu estou ali na igreja, eu participo muito bem do culto, eu faço muito trabalho voluntário, eu recebo elogio das pessoas, mas ele nunca nasceu de novo. Quer dizer que ele é um joio. Então, o joio é aquele que é lançado para o fogo do inferno que não se apaga. Então, as pessoas que receberam a salvação são levadas para os depósitos dos céus. Como em Mateus capítulo 13 também. Nós podemos dizer que o dono plantou uma boa semente. Mas por que surgiu realmente o joio ali? Porque o diabo maligno, ele plantou o joio. Ele plantou o falso ali para tentar enganar. Se olharmos em 2 Coríntios, nós podemos ver que o apóstolo Paulo disse realmente que qualquer um que pregar o evangelho que nós não temos pregado, pregaram outro Senhor Jesus, pregaram outro Espírito, pregaram o falso. É Jesus, mas é falso Jesus. Eles falam que receberam o Espírito, mas ele quando olha, não receberam o Espírito Santo, receberam o demônio, receberam outro Espírito. O Evangelho é Evangelho, então, mas não é o mesmo Evangelho. Realmente isso precisa ser percebido bem, porque realmente na igreja de Corinto também tinha essas coisas. Quem é que pregava essas coisas? Se nós olharmos em 1 Coríntios, ele fala que eles são o que? Falsos cristãos, são falsos apóstolos. Eles se fingem de anjos e enganam essas palavras. Quer dizer que eles são falsos profetas que enganam errado. Então eles se enganam como realmente apóstolos de Cristo. Então eles se dizem que são verdadeiros servos do Senhor. Até o diabo ele consegue se enfeitar como anjo da luz. Então não é muito grande coisa para o diabo ele conseguir realmente se enganar, conseguir enganar as pessoas como o anjo da luz. Existe o servo do diabo e o servo do Senhor. O servo de Satanás também, ele pode se realmente mascarar como realmente anjo da luz do Senhor. Então, ele parece que é uma ovelha, mas por dentro ele é um lobo. Um coiote tentando roubar, furtar. Realmente, sabem quantos que tem desse problema? Realmente, as pessoas que acreditam no Senhor Jesus, se eles não acordarem as suas mentes, então nós não sabemos por qual demônio que eles vão ser tomados.
Só tinha no tempo dos apóstolos, então e agora? Quanto que deve ter? Deve ter muito mais. Hoje em dia é tanta coisa falsa. Se eu olhar essas coisas falsas que vendem... Tá, alguém me deu um relógio falso pra mim. Então tinha aquele Omega, tem o Rolex. Tem de 300 reais, tem de 200 reais. Mesmo olhando eu não entendi esses relógios. Pareciam todos iguais. Se nós olharmos aquele relógio do James Bond, do 007, vocês sabem qual é a marca? Omega. Ele vai e gira de um lado para o outro. Ele tem várias funções diferentes. Tá, aquele relógio que o James Bond usa, eu recebi de presente por uma pessoa e era de mentira, era pirata, era falso. É muito grande o relógio. Mas agora ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem. Então ele parece igualzinho. Eu nunca vi o de verdade. Mas olhando assim, não parece que é de mentira. Então eu nem uso esse relógio Ômega, porque vai que algum irmão fale: nossa, nosso pastor anda com um Ômega, meu Deus. Então eu realmente não quero usar muito para as pessoas realmente não pensarem em coisas assim. Então, porque uma vez eu escutei um pastor da Alemanha, ele disse: relógio não parece grande coisa, mas um estudante disse: pastor, qual é o seu salário? Porque ele viu o relógio do pastor. Ele falou: nossa, pastor, vocês receberam um grande salário, porque olha o relógio que você está usando, pastor. Mas aquele pastor também usava o relógio pirata, relógio falsificado. Então vocês acham que eu vou ficar usando acessórios assim para tentar? Claro que eu posso usar um relógio de 200, 300 reais depois. Mas se eu usar, não confundam as coisas, por favor. Então, mas de qualquer maneira, falso Cristo, falso Evangelho, falso Espírito Santo, tudo isso é para enganar. Então quem realmente falar que é falso, quem é que vai acreditar? Não vai acreditar. Mas já que parece de verdade, esse é o problema. Realmente, quanto que tem desse problema? São muitos. São muitas pessoas que dizem que acreditam, mas acreditam nesse falso Cristo. Falso Evangelho. Gálatas capítulo 1. Realmente, qualquer um que pregar o outro Evangelho, ele está abaixo da maldição. Então, Lucas capítulo 13, versículo 23. Então, o Senhor, ele diz para nós nos esforçamos para entrar pela porta estreita. Então, porque realmente são muitos que, mesmo querendo entrar pela porta estreita, não conseguem. São poucos os que entram. Então, mesmo desejando, mesmo orando, mesmo pedindo, são muitas as pessoas que não podem entrar. Então, o que as pessoas dizem? Eles falam: Senhor, eu comi e bebi diante do Senhor Deus. O Senhor nos ensinou na sua frente, nós aprendemos pelo Senhor. Então o Senhor tem que nos conhecer. O Senhor fala: eu não conheço vocês. Eu não sei de onde vocês vieram. Então apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então precisa entrar pela porta estreita para passar pela porta estreita e ir pelo caminho estreito para ir para o Senhor. Porque senão o Senhor não reconhece. Esse problema é um problema muito sério, vocês sabiam? Então isso não é algo que dá para fazer algo de um jeito ou de outro você vai para o céu. É assim? Se você coloca um dinheiro falso no meio do dinheiro verdadeiro, as pessoas podem ser enganadas. Mas o falso cristão não pode entrar para o reino do Senhor Deus, de forma alguma. Então, como o Senhor, ele realmente nos prega essa palavra. Como o caminho, aquele filme Peregrino, o livro Peregrino. E realmente existem muitas dificuldades, muita tribulação. Mas nós precisamos nos esforçar de forma cuidadosa para podermos entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que nós aprendemos a Bíblia esforçadamente. Nós acreditamos na Bíblia como nós conseguimos. E se tiver algum tipo de realmente desconfiança, nós precisamos realmente conversar e procurar se existe algo errado.
E assim, quem recebeu a salvação precisa viver como um verdadeiro cristão. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele precisa conseguir confirmar um com o outro. Agora o tempo do Senhor retornar está tão próximo. Então agora nós todos, através da palavra verdadeira diante do Senhor Deus, com grande confiança, com grande certeza, nós precisamos obedecer e viver diante do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Nós estávamos longe do Senhor Deus, nós vivíamos no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia da nossa vida. Quando nós desconhecíamos o Senhor nos conheceu primeiro. O Senhor nos resgatou e fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e julgamento que nós merecíamos receber. O Senhor realmente lavou todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos, sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós conseguimos compreender essa grande graça do Senhor e recebemos essa salvação, Senhor. Com essa certeza da salvação, agora nós estamos vivendo como seus filhos, Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos viver de forma adequada, através do cuidado, da condução do Espírito Santo. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Que nenhuma pessoa dentre nós aqui agora realmente se perca, se desvie dessa graça do Senhor. Mas sim, que todos nós possamos estar realmente firmes diante da palavra do Senhor Deus. Para que até o dia que nós entremos no reino do Senhor, nós possamos estar dentro do cuidado do Senhor. Existem muitas pessoas que dizem que acreditam no Senhor, mas aqueles que tiverem alguma desconfiança ainda não tiveram a certeza de que o Senhor permita graça para a vida deles, para que eles possam compreender. Que agora, como cristãos verdadeiros, o Senhor Deus permita a sua graça para que possamos viver diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.